Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, uma grande vitória aconteceu nos Estados Unidos, uma vitória de toda a humanidade. Eu não digo nem só dos cristãos, mas uma vitória de toda a humanidade. Porque se nossos pais fossem abortistas, nós não estaríamos aqui. Eu não vou colocar as imagens do que eu estou falando, porque se eu fizer isso, o vídeo não passa. Então você deve estar vendo a imagem, nem sei o que é que eu vou botar enquanto eu estou narrando esse vídeo. Talvez uma gameplay, não sei, alguma coisa eu vou botar aí, para ficar de fundo de tela. O importante é a mensagem que você precisa entender, meu irmão. Que tem alguém pagando para que a sociedade se direcione para esse lugar que a gente está indo nesse momento. Tem alguém pagando. E isso fica cada vez mais claro. A matéria foi enviada por diversos inscritos. Eu agradeço a todos que mandaram. Em especial o nosso irmão Léo Souza, que mandou exatamente essa aqui que vocês vão ouvir nas minhas palavras. Preste atenção que tá ficando escancarado o que eu digo pra vocês. E que os liberais ficam doidos. Não, o negócio é livre comércio. É justamente esse pessoal, dono de grandes empresas, que estão pagando para que o mundo vá para essa direção. Estão exigindo, estão moldando as nossas legislações. É só você observar, meu irmão. Não fique nessa, esse cara fala muita conspiração e não prova nada. Preste atenção. Faça uma análise crítica. Você pega metade dos nossos parlamentares. Metade o quê? Pega 60%, 70% deles. E você vai ver que a maioria é analfabeto. Se expressa com dificuldade. Se expressa pior do que eu, pra você ter noção. Pronto, já tô dizendo. E como é que esses caras conseguem criar uma lei? Vocês mal conseguem falar e não entendem nem o que é que tá acontecendo ali. Porque eles viram marionetes do sistema. Os caras entregam pra eles o projeto pronto. Olha lá, ó, quero que você tente aprovar essa PEC aqui. Passa pro partido, o partido manda pra aquele que tem mais influência e aquilo ali é votado dentro do Congresso. E assim eles vão moldando a nossa Constituição e estão fazendo isso pelo mundo todo, não só no Brasil. A nossa sociedade é tida como democrática. Democrática se faz o que a maioria decide. Por isso é que tem votação, por isso é que tem as eleições. As pessoas eleitas também devem seguir o mesmo raciocínio e criar projetos que inclua todas as pessoas. E o que estão fazendo é justamente o contrário, excluindo a grande maioria. E esse é o grande problema. Então, agradeço mais uma vez ao nosso irmão Léo Souza que manda essa matéria aqui, ó. Veja o que as empresas americanas estão dizendo sobre a revogação do aborto. O aborto nos Estados Unidos foi revogado. Acabou com isso. Alguns estados é que ainda mantém, porque lá se tem o direito de cada estado criar suas próprias leis. Mas aquilo que era consenso em todo o território americano agora não é mais. Tá certo? Matéria muito recente de 24 de junho de 2022, vamos a ela. Com a revogação da decisão jurídica de Roe v. Wade, que garantiu o acesso ao aborto legalizado em todo o território nacional dos Estados Unidos, muitas das maiores empresas americanas estão se posicionando perante seus consumidores e seus funcionários. Veja o que eles estão dizendo. Amazon, a gigante do varejo e do armazenamento em nuvem, afirmou publicamente que irá cobrir os custos de viagem de funcionários que vivem em estados onde o procedimento se torna ilegal. O CEO da Apple, Tim Cook, afirmou a mesma coisa, que a gigante irá cobrir os custos de funcionários que queiram, no caso, fazer esse procedimento. E se tiver que viajar para outro estado, eles também vão custear. Code Nast, o CEO da gigante do mercado editorial, Roger Link, afirmou em um e-mail para seus funcionários que a maior resposta que a empresa pode dar será através das suas revistas e canais e suas lentes editoriais. A empresa também anunciou que irá ajudar os funcionários e seus dependentes a obter acessos e cuidados reprodutivos, independentemente de onde residem. Estão dizendo a mesma coisa, que vão pagar e mais, né? Vai colocar toda a sua obra literária ali para atacar os conservadores. É isso que eles estão dizendo. A mesma coisa praticamente disse a CVC, uma gigante farmacêutica. Ela afirmou também que continuará a fornecer aos seus funcionários a opção de buscar tratamento médicos e farmacêuticos que melhor atendam às suas necessidades, incluindo a disponibilização de cuidados fora do estado. A Disney, um porta-voz da empresa, afirmou que a gigante do entretenimento se comunicou diretamente com seus funcionários, afirmando que o benefício de saúde da empresa irá cobrir decisões relacionadas à gravidez. JP Morgan Chase, uma empresa direta das 13 famílias. De acordo com o canal de notícias CNBC, o Banco de Investimentos assegurou aos seus funcionários também que vai pagar, né, a todos aqueles que também queiram fazer o procedimento. A Meta, né, que é o Face Lixo, eles partiram inclusive para atacar a corte, ó. A gigante de tecnologia afirmou que irá reembolsar os gastos feitos com viagens para fora do estado de funcionários que buscarem cuidados médicos reprodutivos. Em publicação na rede, a diretora de operações, Sheryl Sandberg, publicou que cresceu ouvindo histórias de mães sobre como era a situação antes da decisão judicial Roe v. Wade e que nunca pensei
que o passado da minha mãe se tornaria o futuro das minhas filhas. A decisão da Suprema Corte coloca em risco a saúde e a vida de milhões de meninas e mulheres em todo o país, disse a executiva sobre a decisão. Uma pausazinha aqui para eu explicar a vocês. Isso aqui que ela tá falando é uma mentira, né? O que essa diretora da Meta, do Facelist, falou é uma mentira. O corpo da mulher, quando ela engravida, ele se transforma completamente. Ela ganha curvas mais torneadas, o corpo todo se prepara. Quando você interrompe esse procedimento, uma série de reações negativas para o corpo acontece, porque a gravidez não é uma anomalia no corpo, é uma coisa normal do corpo. Fazendo o interrompimento, aí sim a pessoa está sujeita a todo tipo de problemas de saúde. É muito mais arriscado, é muito mais perigoso para a pessoa. Agora, veja bem como o tratamento aqui é diferente. Qualquer coisa que a gente fala é classificado como discurso de ódio, como por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre o Papa. O Papa dando declarações totalmente anticristãs, apoiando coisas claramente que a Bíblia, a religião, não apoia. Fiz um vídeo simplesmente mostrando esse ponto, essa contradição no que o Papa estava dizendo e as escrituras. Classificado como discurso de ódio. Colocaram 2 classificações negativas no vídeo. Resultado, o vídeo nem chegou aí pro ar. Aqui, claramente, a empresa dá uma fake news baseada em achismo. E você não vê uma multa, porque como é que acabava com isso aqui? De antemão, já digo logo, como é que poderia frear essas empresas? Primeiro, a empresa só deveria se limitar a ganhar seu dinheiro na sua, ficar lá calada na sua. Vai fazer comercial referente ao produto. Não apoiar a ideologia A ou B, fique na sua, empresas. Vocês são apenas meros comerciantes, mais nada do que isso, tá certo? Essa era a posição que os governantes deveriam colocar as empresas. Começou a ter ativismo político, ativismo social, apoiando ideologias, multa em cima do que a empresa ganha por ano. E se a empresa insistir, estatiza ela assim, simples. Ah, quem faz isso é país comunista. Não, quem faz isso é país nacionalista. A empresa quer fazer papel do Estado, então ela deve ser do Estado, ponto final. No instante acabava isso. É incrível, porque não dá para continuar com essas empresas jogando rios de dinheiro em causas que vão contra a sociedade, que nos ofende, que torna a vida de cada pessoa mais infeliz, simplesmente porque eles têm as suas crenças, têm a sua seita, têm o direito de ter, mas vê nos atos das pessoas sacrifício a entidades que eles seguem e acreditam. Eles têm o direito de fazer isso, toda crença tem que ser respeitada. Agora, não venha misturar com as pessoas, não venha querer aplicar isso na sociedade da forma como eles estão fazendo. A sociedade tem o direito de escolher e saber o que está sendo feito. E nós estamos sendo empurrados, literalmente, do precipício. Olha a Microsoft, a gigante americana já havia anunciado a seus funcionários que iria ajudar, né? A mesma coisa, dizendo que vai cobrir viagem, qualquer gasto. Netflix, né? Não era do que se falar também. A mesma coisa, Starbucks disse a mesma coisa. A Tesla, a mesma coisa, vai pagar também, o Elon Musk, né? Classificando como problema de saúde e, por incrível que pareça, o YouTube também, ó. CEO da gigante de tecnologia, Susan, afirmou à revista Fortune também em maio que direitos reprodutivos são direitos humanos. E tirar uma lei e um direito que temos há quase 50 anos será um grande revés para as mulheres. Ela tem direito a ter a sua opinião, meu irmão. Ninguém tá falando aqui que não. Agora, quando a maioria da população não concorda com isso, e você vê essas empresas forçando esse tipo de coisa, é aí que eu chamo a sua atenção. E é por isso mesmo que eu venho aqui incansavelmente, sozinho praticamente nessa plataforma, defendendo esse tipo de coisa, que quanto mais nós dermos espaço às grandes empresas, quanto mais nós permitirmos que elas comprem qualquer serviço essencial, mesmo que não seja essencial, serviço, quanto mais elas entram no nosso país, mais pobres, mais fracos, menos nacionais nós seremos. Até a forma como a gente se refere a elas, eles mudaram. Que antes era empresas internacionais. Aí não, isso aí soa ruim. As pessoas percebem o que de fato é. Então vamos chamar de empresas multinacionais. Como se essas empresas não tivessem a sede delas em determinados países que vocês sabem muito bem qual é. O Biden está possesso, está pedindo lá que o Congresso, né, transforme o aborto em lei federal. Só que dificilmente isso vai acontecer porque o partido do Trump lá é muito grande, né? Nem se compara o Joe Biden, um cara inacabado, já tá muito mais pra lá do que pra cá. Presidente fraco, acho que o presidente mais fraco que os Estados Unidos teve. E engraçado também que a gente apontava, né, alguns problemas que teve naquela eleição também. Todos os vídeos foram banidos mundialmente, meu irmão. Então você tá vendo aí que essas empresas, com a desculpa, não, mas eu sou uma empresa privada. Mas se a empresa oferece serviços públicos, no caso, é aberta ao público, e no caso de Big Techs é pior ainda, porque, como eu já venho falando em vídeos, quando você tem um produto, né, você depende do seu cliente para comprar, mas você cria o seu produto e vende ele. No caso das Big Techs, elas não têm produto.
É o próprio público que cria esse produto e outra parte do público assiste. Então, o que é que uma empresa como o YouTube, por exemplo, como o Facebook, de fato cria? O que ele faz de fato é hospedar os vídeos e intermediar a negociação dos anúncios com os criadores de anúncio para aquela pessoa que vai consumir esses anúncios, no caso o grande público. Então eles não criam de fato nenhum produto, mas com a desculpa de eu sou empresa privada e eu faço o que eu quiser, todas essas Big Techs hoje estão implementando o que eles pensam em cima da sociedade. E é por isso que eu digo que essa narrativa de o Estado tem que ser o mínimo possível, menos Estado, mais empresas, isso vai destruir a sociedade. Perceba que quem fala sobre isso nunca e jamais gosta de revelar quem são os donos dessas grandes empresas. Eles ficam geralmente em anonimato. Será que é porque eles participam de coisas que, no mínimo, as pessoas criticariam? Então eles se revelam o menos possível. Por que será, meu irmão, que isso acontece? Então eu faço esse alerta aqui a você. Nós precisamos realmente ressuscitar o nacionalismo que Enéas aqui no Brasil tanto defendeu. E que não se trata de uma ideia de Enéas. Homens morrem, mas ideias não, meus irmãos. Medidas que podem salvar a nação, elas não morrem. Nós precisamos entender isso. Quem causa, de fato, quem paga pra gente ficar assim, como outros pensadores, como o próprio Cazuza, né, já falava. Quem é que paga pra gente ficar assim? Você tá vendo, tem quem pague mesmo. E é por isso que o mundo tá assim. Esse pessoal precisa ter limites também. Eles levantam bandeiras de pessoas, de causas, para ter legitimidade, mas em último lugar eles estão pensando de fato nessas pessoas. É uma questão de metas para ser atingida, e não é outra a não ser a agenda global. Então fica aí o alerta e ao mesmo tempo fica a prova que ainda dá para fazer muita coisa. O poder desses caras não é total, o único que tem o poder total, que é soberano, é o próprio Deus, meus irmãos. Bote isso na sua cabeça. Se você acompanha outros canais, não misture com o que eu falo aqui. Porque às vezes a pessoa assiste tantos conspiracionistas de verdade que ele já não sabe mais quem é quem. Aí, foi o Davi que falou isso. Não, eu nunca falei em desistir. O que eu digo é que a luta é difícil. As pessoas estão alienadas, estão polarizadas e assim dificilmente vai ser feita alguma coisa. A tendência é piorar. Mas existe, a mínima chance existe. E enquanto a gente tiver esperança, dá pra gente fazer muita coisa. Se o mundo tiver que acabar, se as coisas tiverem que acontecer, que seja, mas não por omissão nossa, por covardia, por termos desistido antes da hora. Tá aí a prova. Coloca uma coisa na sua cabeça, o único que é soberano é o nosso Deus. Esses caras não. Eles não são soberanos em nada. Eles fazem cocô igual a mim e a você, eles sentem fome, sentem frio. E é por isso mesmo que eles não saem da sombra. O Deep State é como se fosse o cofre forte que protege eles. É o bunker. Fora dali, se as pessoas tiverem consciência do que realmente acontece, os caras ficam expostos. Então você tem que ter a noção, meu irmão, que ainda podemos fazer muita coisa. Igual eles fazem dentro da lei. Olha, e perderam na corte. Por quê? Porque o governo Donald Trump soube indicar bons juízes. Nós temos que fazer a mesma coisa. Aqui na próxima eleição você deve pensar milhares de vezes no seu candidato e o que é que ele acredita e o que é que ele pensa, porque ele vai indicar aqui no Brasil 2 juízes para a nossa corte aqui no Brasil. Então você já sabe que não dá para continuar com esses caras que estão aí, nem Bolsonaro nem Lula. Você precisa pensar muito bem nisso. Porque o cara que você vai votar, ele vai indicar 2 pessoas. E veja a diferença que foi nos Estados Unidos. O Trump pode não estar no poder, mas o que ele fez no passado está repercutindo agora. Foi só esse péssimo governo que está lá, esse Joe Biden, enfraquecer e os caras já vão pra cima. Então fica o exemplo, meu irmão. Fica aí o fiozinho de esperança que ainda dá pra mudar as coisas. É só o povo se conscientizar, é o povo fazer as cobranças certas que isso acontece. Então parabéns ao povo americano, parabéns à corte americana. Viva a vida. Se o jargão deles é meu corpo, minhas regras, que seja cumprido ao pé da letra. Seu corpo, suas regras. O corpo da criança não é seu. Então, não é com suas regras. Respeite o corpo também da criança. Dito isso, fiquem todos com Deus. Nós voltaremos às 5 da tarde com mais um vídeo revelador para vocês. Um abraço e seguimos juntos. Fui!